Nosso estudo de hoje é a lição 68 do livro Segue-me e tem como título O Necessário. Mas uma só coisa é necessária, Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte descerrar-te-á realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença insinua-se em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida conduzir-te-á o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor dos teus passos, no entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito, com um verbo indignado e ardoroso, todavia é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa ajustar-se-ão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Que lição bota a gente para meditar. A gente fica pensando o tempo todo assim, será que com todo o estudo que a gente está se dedicando, a gente já conseguiu descobrir qual está sendo o gênero de provas que a gente está vivendo aqui na Terra? Qual está sendo a expiação que eu estou tendo que passar? Será que eu estou cumprindo esse roteiro traçado pelo Todo-Poderoso, como diz aqui Emmanuel, os desígnios? Será que eu estou fazendo o que é necessário realmente? Porque tudo que está acontecendo na nossa vida está tendo um determinado direcionamento. Está sendo criado aquele cenário, assim, como se fosse uma universidade que oferece várias matérias, mas que todas as matérias, na verdade, estão enriquecendo de elementos, de informações para te preparar para enfrentar o mercado aí profissional. Né? É a mesma coisa, às vezes a gente fica pensando assim, por que será que eu estou agora nesse momento na condição de ter muitos negócios, ou de administrar vários interesses, ou de ter fortuna, ou então de ter o dom da palavra, ou então de organizar movimentos, experimentar dores, o direito, lutar pelo direito. Os exemplos que o Emmanuel usou aqui no texto, por que será que eu estou sendo inserido nesse quadro? Se a gente pudesse fazer uma meditação profunda e se retirar dessa vida e começar a olhar a gente como se fosse um personagem, olha o cenário que eu estou. Tenta se olhar de cima, vamos botar aqui uns 500 metros para cima e olhar para a gente assim como se fosse um personagem. O que que eu tô? Qual é o meu papel hoje? Qual é a minha prova hoje? Ah, mas para cumprir essa prova, eu estou tendo essa profissão, eu estou tendo a companhia dessas pessoas na minha família, mas o objetivo é cumprir a prova. Tem um objetivo ali no final, tem um necessário. E o necessário é até uma coisa interessante. O Emmanuel, na verdade, está fazendo referência àquele momento em que Marta e Maria, duas irmãs, uma está arrumando a casa e a outra para ouvir o mestre, e o mestre fala assim que ela estava procurando a melhor parte, enquanto a outra que estava interessada com a faxina estava reclamando da irmã que estava ouvindo Jesus. Mas Jesus fala assim, ela está procurando a melhor parte porque aqui nesse momento vale a pena largar aí o que você está fazendo para poder beber dessas informações, que são informações para o espírito imortal, são informações que transformam a gente para frente. Fala, Marta está escolhendo a melhor parte, está fazendo o necessário. E a gente?
Aí Emmanuel vem falar de cada um dos cenários que a gente é inserido. Ele vem falar assim, ó, terás muitos negócios próximos. Às vezes a gente tem muitos negócios, tem uma empresa aqui, tem uma firma ali, tem um negócio, comércio aqui, né? Mas não vou nunca poder subtrair o caráter da lição, porque a morte vai mostrar pra gente a realidade, vai falar, por que você tem esses negócios todos? A morte vai mostrar pra gente, às vezes pode estar sendo só um gênero de prova, para eu aprender administração, outras vezes eu posso estar recuperando o que me prejudicaram no passado, ou muitas vezes também está servindo para me preparar mesmo, para daqui a pouco estar administrando aí instituições louváveis, instituições. Então, pode ter vários motivos, né? Depois vem, administrarás interesses vários. O negócio é meu, individual. Agora ele está falando de eu administrar para várias pessoas. E chama atenção, você nunca vai conseguir controlar tudo aqui na Terra, porque a maldade e a indiferença no mundo de elevação, de expiação em prova igual ao nosso, vai estar sempre prejudicando o raio de ação dos missionários da elevação. Já chama atenção. Não fica querendo controlar tudo não, porque aqui na Terra você vai ter essa dificuldade o tempo todo. Depois ele fala assim, ó, você pode até fazer fortuna, ganhar muito dinheiro, mas você não tem condição ainda de saber aonde esse dinheiro vai te levar. Só depois que a gente chegar lá do outro lado da vida, vamos ver, né? Se eu aprendi a dar valor ao dinheiro que o dinheiro tem e saber que o dinheiro pertence aqui à vida material. Quando eu chegar lá do outro lado, eu chego desprovido de tudo isso, só carregando o tesouro que nem os ladrões e as traças não alcançam. Está aqui dentro do coração e aqui dentro da minha mente, né? Mas o dinheiro faz a gente ficar apegado, sim, e pode levar a regiões bem complicadas. Depois ele fala, ó, você vai improvisar às vezes pomposos discursos, tudo bem, mas não tem ainda noção da consequência das nossas palavras. Quando a palavra fica gravada através de um vídeo, ou gravada através de um livro para a posteridade, ela pode ter realmente um alcance muito maior e consequências muito maiores. Mas mesmo aquela que não fica gravada, ela também ela faz parte do nosso acervo cultural, porque se parar para conversar aqui e perguntar para vocês assim, lembra de frases marcantes que sua mãe falava? Você vai lembrar de frases que a sua mãe falava, que seu pai também, né? Essas coisas marcam a gente. Então, a gente desconhece as consequências das nossas palavras. Tem palavra até que fere tanto que muda totalmente o roteiro de uma determinada pessoa. Depois ele passa assim, ó, você vai organizar grande movimento em derredor dos teus passos, né? No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, vai se cansar em vão. É até interessante isso, né? Vamos organizar grandes movimentos. E tem pessoas que realmente estão se preparando o tempo todo para essa parte de gerenciamento mesmo. Aquela pessoa que promoção de eventos, ela vai ter uma lista, ela vai ter um conhecimento, né? O contrato que tem que fazer na hora certa, aquela coisa toda. Mas se não tiver algo para o bem legítimo, vai cansar em vão. Vai ter uma hora que você está aprendendo ali a ser o profissional para daqui a pouco começar a fazer isso também para uma atitude aí de caráter social, uma atitude de caridade, enfim. Depois ele fala para a gente, experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. O problema da dor é que a gente tem que parar e falar, por que eu estou sentindo essa dor? O que eu fiz para chegar a esse ponto? Ah, identifiquei, o problema está no fígado, o problema está no estômago. Não. O que eu fiz para o meu estômago ficar desse jeito? Depois ele vem falar para a gente, por fim, do direito. Você vai começar a lutar pelo direito e vai buscar uma legislação que seja mais justa dentro do seu conceito, mas você pode, às vezes, estar estimulando indisciplina e ociosidade de muitas pessoas. Ele fala para a gente no final, só tem uma coisa que é necessária. E qual é a coisa que é necessária? É a gente identificar qual é o projeto que a gente está seguindo, qual é o roteiro traçado pela lei divina, o roteiro traçado por Deus e pelos bons espíritos. Quando eu descobri esse roteiro, é como se fosse assim, né? Alguém me dá um tema para eu falar de algum assunto, tá? Aí agora dentro do tema eu vou pesquisar tudo, eu vou organizar introdução, desenvolvimento, conclusão, mas eu tenho que ter o roteiro. Será que a gente já sabe o roteiro da nossa vida? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.